há pouco, Fernando e eu estávamos lembrando aí, a gente sempre tem um palhaço, alguém que a gente lembra algum dia da vida, que marcou, e não há como não estar em contato com o palhaço sem trazer um sorriso no rosto. E eu tenho um palhaço aqui no estúdio, sem maquiagem, na manhã de hoje, o Rafael de Moura, que é diretor da Escola de Palhaços, está atuando há 20 anos. Você é o Pinguinho, é isso? Exatamente. Em homenagem ao rádio também. Exatamente. Rafael. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Pinguinho é uma homenagem ao Ari Marinho, que era a dupla com o Walter Broder, faziam na rádio, né, uma dupla Grenal, Grêmio e Inter, e quando eu ingressei no circo em 97, foi a convite do diretor Gilmar Messias, e ele me disse, olha, tem uma semelhança entre a tua pessoa e esse grande palhaço gaúcho, quem sabe tu homenageia ele com esse nome. E foi um presente, assim, porque acabei conhecendo a família dele, conheci a esposa dele. Ano passado ela acabou falecendo, eu estive lá junto com os filhos dele, foi bem emocionante. Deixa eu saber uma coisa, assim, a gente talvez até nasça palhaço e tal, mas quando é que você descobriu esse palhaço que estava em você e ele passou a ser incorporado na sua vida, hein, Rafael? Então, na verdade, assim, uma história bem trágica, começa trágica e depois fica bonita, né? A minha mãe faleceu no meu parto, eu sou adotado, e meu pai morreu 1 ano e meio depois. E a minha mãe adotiva, ela tinha 28 anos e cuidava já de 2 filhas e eu. E ela acabou se separando, então ficou uma miséria, assim, nós morávamos no interior do estado do Rio Grande do Sul. Só que eu sempre via ela séria, sabe? Sofrendo, assim. Então um dia eu comecei a imitar os personagens da televisão. Pra agradar tua mãe. Depois eu vi que foi, né? Então comecei o Magro do Bonfim, Tetê Espíndola, e eu me lembro dela sorrindo. E com o tempo eu acho que eu descobri inconscientemente desse poder do riso, né? Que não tem o poder de curar, mas de ajudar no tratamento, sabe? Das pessoas, da vida Ai, das Rafael, pessoas. você quer me matar com esse relato agora. Matou assim, na abertura do programa, né, Fernando? Ai, como é que eu me junto agora depois dessa história? Pelo amor de Deus, Rafael, que coisa linda. Isso mesmo. Tô aqui emocionada. Não, obrigada por você compartilhar assim de uma maneira tão leve, uma história tão pesada, mas tão transformadora, viu? E o palhaço realmente na minha vida ele não vem como uma profissão, né? Eu sinto essa missão, assim, né? Essa necessidade de levar a minha história para outras pessoas. A primeira vez que eu vi teatro tinha 5 anos, daí a minha mãe queria que eu fosse da igreja, né? E eu disse para ela, mãe, é isso que eu quero fazer. A minha mãe adotiva disse, então vamos fazer. Acabei vindo morar sozinho. Ela é viva ainda, Rafael? A minha mãe adotiva é viva, tá ouvindo a gente agora. Dona Irondina. Manda um beijo, te amo muito, meu amor. Tu é o amor da minha vida. Ai, que lindo. Ai, Dona Irondina, eu também já virei sua fã, viu? Que maravilha de relato. E eu vim para Porto Alegre com 14 anos de idade, sem saber, nunca tinha andado de elevador, não tinha visto uma escada rolante. Você é de onde? Eu sou natural de Santa Rosa. Santa Rosa. E vim pra cá e eu queria fazer teatro. E comecei a fazer teatro, fiz o Menino Maluquinho, do Ziraldo, trabalhei com o Júlio Andrade, que hoje está na Globo, trabalhei com a Larissa Maciel, mas aquilo não me satisfazia por completo. E o dia que eu entrei no Circo Girassol, lá no Cais do Porto, assim, era um dia muito lindo, assim, de verão. Eu vi 8 malabaristas, 2 pernas de pau, tinha uma menina pendurada num tecido, e se aproximou de mim um cara muito estranho, assim, com um tufinho de cabelo e o queixo pro lado, e era o Zé Ramalho, que era neto de palhaço, filho de palhaço, e que vinha de Portugal trazendo essa técnica da palhaçaria. E aí vocês se encontraram. E aí me apaixonei, foi amor à primeira vez. E nasceu o Pinguinho. Nasceu o Pinguinho ali. Eu, Fernando? Agora, Rafael, eu queria lhe perguntar, até não sei se depois de tudo que você relatou, cabe essa pergunta, mas o que é um palhaço, né? Porque a gente tem a fantasia, né? Essa imagem da infância que é aquele personagem que faz as brincadeiras, faz coisas engraçadas, usa aquela roupa listrada e tem um nariz vermelho. Todo palhaço é assim ou não? O que define um palhaço? Na verdade, a técnica do palhaço é uma técnica que surge desde o surgimento da humanidade. A primeira vez que o ser humano se reuniu em volta de uma fogueira e começou a evoluir, já tem a figura de alguém responsável por trazer alegria, o humor pra gente, né? E o palhaço, na verdade, se a gente olhar assim, vou resumir aqui, né? Mas vamos assim para 1900 e pouco, a gente tem um grande palhaço, né? Que é o Charlie Chaplin. E olha o poder que esse cara teve. O Charlie Chaplin inventou o cinema praticamente, toda a forma como é vendido o cinema, e ele conseguia
fazer críticas, mesmo na época da ditadura, com o grande ditador, ou depois a tempos modernos, né? Ele trazia uma crítica. Um personagem, exatamente, muito forte. Trazia a crítica do mundo de uma forma engraçada. Então o palhaço, na verdade, ele não é esse personagem que as pessoas têm essa ideia de nariz vermelho, roupa listrada, E que só maquiagem. fala bobagem. Não, na verdade, o verdadeiro palhaço é aquela pessoa que estuda a humanidade e consegue transformar em riso os nossos sofrimentos, as nossas mazelas. Né? O Rafael tem um papel, Fernanda, de distribuir amor pelo mundo, né? Porque, entre outras coisas que ele faz, ele atua também na ONG Doutorzinhos, que ajuda a levar cura também às crianças, né, Rafael? Exatamente. Fala um pouquinho desse trabalho aí, e até porque você acabou de voltar da África, também atuando como palhaço. Exatamente. Então, toda essa história da minha vida, eu acabo agora que eu estou no momento mais feliz da minha vida, já fazem 4 anos que eu sou contratado da ONG Doutorzinhos, através do Maurício Bagarolo, e eu dou treinamento para pessoas de diversas áreas que não são artistas e que querem fazer um trabalho voluntário nos hospitais usando a figura do palhaço. Então, é emocionante, a gente atende não só crianças, mas adultos, né? E cada vez mais eu estou estudando essa questão do riso relacionado com a morfologia, com né, a psique do ser humano. Ou seja, quando você começou ali com a sua mãe, né, com a sua mãe adotiva, com a dona Irondina, você ali estava praticando o que ia ser sua vida depois, né? Não tinha... Nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Eu não sei, eu imagino quem seja a Cibele, até porque ela diz assim, te amo, meu amor. É a minha esposa. Como não é minha esposa, eu imagino que seja a tua, tá mandando... É a minha. Ô, meu amor, te amo. Eu disse que eu só ia mandar beijo pra quem ouvisse, senão não adianta nada, né? Ela tá te ouvindo, viu? Tá te ouvindo. Cibele é minha esposa linda, palhaça. Que é palhaça também. Uhum. Conheci na minha escola, acabamos nos casando e somos uma família de palhaços, né? Viu, Fernanda? Olha, muito. Esses sim vão fazer palhacinhos, né? Isso. E eu já tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 13 anos que é contorcionista, acrobata, maravilhosa, também faz aula de palhaço comigo lá na escola, Gabriela de Moura. E eu tenho um filho especial com síndrome de Down, de 2 anos e 3 meses, que está me motivando. Acabei de ingressar, vou entrar agora na universidade para cursar psicologia, com o desejo de descobrir mais esse universo. Semana passada, como as coisas se desenham na vida, né, Fernando? Semana passada a gente estava lá nos Jogos da PAI, com atletas do Brasil inteiro, muitos deles down, né? Felizes, participando assim de um momento único. E, enfim, Deus nos dá o presente, tu tá aqui na frente aí, ajudando a compartilhar com alegria isso. É muito legal, sabe? Porque o palhaço ele tem que ter o freio do ego rebentado, né? Quando a gente vai trabalhar como palhaço, a gente tem que perder o nosso ego. Porque a gente, quando se mostra como palhaço, o que a gente mostra? O nosso ridículo, né? A gente cai no chão e as pessoas dão risada. Por quê? Porque elas se identificam com o tombo, né? O ser humano nasceu e cai o tempo todo. Quando ele acerta, é um erro, entende? Né? Quando alguma coisa dá certo, é um erro. E eu acho que o síndrome de Down, ele vem com isso, sabe? Ele nasce já sem esse freio do ego, ele fala o que pensa, ele abraça, ele dá carinho. E o meu filho é maravilhoso, assim, me instiga muito. Tem uma palhaça do Rio de Janeiro, chamada Carla Conca, que ela tem um projeto lá chamado Clown Down. E eu quero estudar agora para desenvolver esse projeto, para poder também trabalhar com crianças hiper mega especiais, né? E trazer a questão do riso na vida delas também. Verdade. Mas, Rafael, esse trabalho que você faz na ONG é impressionante, porque vários hospitais também de Porto Alegre mantêm grupos, ou músicas, ou corais, né? Tentando tornar um pouco mais leve ou suportável momentos difíceis para as famílias e para os pacientes. Essa é uma das funções também do humor, eu acho que ajudar as pessoas, não só entreter? Sim, o humor ele surgiu da depreciação, né? No início foi da necessidade que o povo tinha de protestar. Então, se tu pegar a antiga Grécia, tu vai ver lá os grandes burgueses indo aos grandes eventos, e aí surge essa coisa da população que está ali, né? Os anões, as pessoas que estão com fome, quem tem lepra, decide fazer um cortejo pela cidade caracterizados com essas figuras do rei, da rainha, surge dali. Mas a humanidade está evoluindo. E o riso, o humor também tem que evoluir. E a gente diz que hoje a gente está num processo de humor com amor. No circo, as gags, as cenas clássicas de circo, se a gente estudar, elas são como, né? Um palhaço entra, dá um tapa no outro, essa coisa da maquiagem, assustar era engraçado. Hoje já não é mais engraçado.
Hoje a gente tem que O trabalhar que com... foi, de trabalhar em cima das diferenças também, tinha algo Isso, assim, até porque um pouco, as piadas seria de até de salão, mau gosto muito hoje, de mau né? gosto. Eu tenho, esses dias eu tirei foto de um livro muito engraçado dos anos 80, que era assim, piadas de gordos, carecas e gays. Tipo, isso já acabou, entende? Hoje, o que é Tá engraçado, ruim né? mesmo. Hoje, engraçado é você expor o seu ridículo. Então, eu, como palhaço lá dando aula, eu digo assim, você tem que mostrar aquilo que você acha ridículo. Quando eu digo, Qual é o seu número, qual é o seu número preferido que você gosta de fazer? eu trabalho muito com improviso e técnicas de programação neurolinguística e tento me conectar às pessoas através de técnicas de hipnose e respiração. Ai, meu Deus. Como é que é Explica isso? melhor isso. Isso é tipo mindfulness, né? Você chegar num ambiente, se conectar com aquelas pessoas, identificar qual é a linguagem, o volume de voz que elas estão falando, como é que eles se movimentam, são crianças, são adultos, e a partir daí usar a técnica que eu aplico na minha escola. Qual é a técnica que eu desenvolvi? O palhaço cria uma ação, traz uma dificuldade para realizar essa ação e resolve de um jeito completamente absurdo. Traduzindo, isso seria assim: você chega em casa e diz assim, hoje eu vou começar uma dieta, e termina isso pegando um pote de sorvete assistindo Netflix. E a gente faz isso. Pensando como vai ser a dieta. Exato. Então é isso, assim. Então eu trabalho muito com isso. E isso não fere ninguém. Sabe que eu tô te vendo aqui, eu tô olhando muito pro Rafael, o gestual dele e tal, e a alegria que ele tem, né? E, enfim, eu não posso pegar o que a mulher dele tá dizendo, porque é muito parcial. Ela tá dizendo que o Rafael é um ser humano lindo, maravilhoso, transmite amor e luz. Mas eu consigo ver muito isso aqui nessa conversa que a gente tá fazendo, Rafael. Isso é muito bacana. Mas eu vejo em você também, talvez eu seja injusto, talvez eu esteja sendo preconceituoso, quase que um privilegiado dentro, com tudo que você passou, dentro desse universo dos palhaços. Porque eu já vi muita gente pelo interior, miséria, com enorme dificuldade, em circos absolutamente sem condições. A vida do palhaço, em geral, é muito dura, né? Muito dura. Ela não é o Bozo, né? Não, é muito dura. A escola Construindo Seu Clau, que eu fundei há 4 anos atrás, foi justamente com o desejo de levar para as pessoas entenderem qual é a real função do palhaço dentro da sociedade, porque é muito triste, né? O circo tradicional, ele morreu, né? E o que existe é uma sombra desse circo, né? E aí nós temos grandes palhaços aí. A gente teve um palhaço gaúcho agora que faleceu há pouco tempo, o Catulo, morreu numa miséria absurda, entende? Porque as pessoas, teve uma época que eu não sei quando foi, ou se sempre foi assim, mas que o ser humano passou a buscar a felicidade no ter e não no ser. E quando isso aconteceu, o palhaço morreu. E hoje eu acho que está se retomando isso, sabe? Eu acho que de uma maneira geral, se a gente olhar, o palhaço tem tudo aquilo que o ser humano busca hoje. Qualidade de vida. A gente nas empresas, eu dou palestras, eu faço workshops também para empresas e grupos, né, de trabalho. A gente fala, tem que ter um funcionário que seja proativo e que seja criativo. O palhaço é o rei do improviso, né? E a ser feliz com pouco. O que um palhaço precisa para fazer uma mala? E só. Quando leva, né? Eu tenho trabalhado muito agora. Uma tinta. Nem tinta eu estou usando. Eu fui para Angola agora, fui para a África, convite da Aliança Francesa para dar um curso de formação em palhaçaria terapêutica. Eu tive 46 africanos, 46 alunos fazendo esse curso. E eu tive a oportunidade de me apresentar num grande canal de televisão lá. E eu não só levei o meu nariz. Com a roupa que eu tô. E um nariz. E um nariz. Adorei essa. E foi fantástico. Porque o nariz é o vermelho, tá, Fernando? Não, adorei. Eu também trazia essa coisa assim, sabe... ó. Tu não é o que tu veste. Tu é o que tu é, entende? Sabe, Rafael? Tu é o que tu é. Se tu é palhaço, tu vai ser palhaço no palco e fora do palco. Essa coisa de dividir. É que no meu trabalho eu não posso ser generoso com as pessoas, porque senão vão acabar ferrando. Mentira. Tu é o que tu é. Se tu é um bom pai, tu vai ser um bom profissional, tu vai ser um bom filho. Tu tem que... Ele é um bom cunhado, viu, Fernanda? A Aline, cunhada dele, tá dizendo aqui também, viu? A família toda tá nos acompanhando. A família em peso. Beijo, família. Você prometeu bons presentes de Natal. Não, lá em casa tá todo mundo... Essa coisa que tu falou, essa luta pra gente construir um mundo melhor, a gente coloca todo mundo na lida, né? A minha esposa me ajuda, a minha cunhada me ajuda.
quando você falou, eu levei só o meu nariz, eu acho que a gente fala tanto da tecnologia, de todos esses estímulos para as crianças. Você vê, eu moro num país com tudo isso, todos esses recursos em abundância, mas o que você vê, por exemplo, em todos os espetáculos infantis, é uma singeleza e algo até que, se fosse comparado com que os padrões que a gente tem no Brasil, quase simplório, e as pessoas se impressionam um pouco aqui, porque o foco é realmente no relato, numa trilha, em algo muito simples para envolver as crianças. E eu confesso que eu aprendi muito com isso aqui, num certo momento com uma estranheza, Sim. mas que hoje eu vejo a beleza nisso e acho que é por aí sim um caminho até para a gente não se acostumar com tanta, né? Não se deixar inebriar por tanta tecnologia, né? Exatamente. E tu sabe que eu fui num orfanato lá na África com mais de 200 meninos. E era assim, ó, deserto, né? Não tinha nada, não tinha cor. E as crianças estavam brincando, se é que se pode dizer que eles sabem brincar, porque como teve guerra lá, eles não tiveram infância, né? Mas eles pegavam um pedacinho de galho, de árvore, e aquilo era brincadeira deles, e aquilo virava tudo que a gente puder imaginar. Nada eletrônico. Um fazia um carrinho, o outro desenhava no chão, pro outro era uma arminha, e aí tu fica olhando aquilo e tu chega lá com o teu palhaço, cheguei muito triste, né? Disse, olha que miséria, e tu te apresenta para eles e os caras abrem um sorriso, assim, muito rico. A gente, nesse Dia do Palhaço, conversa aqui com o Rafael de Moura, Pinguinho, diretor da Escola de Palhaços, mais de 20 anos, um dos criadores da ONG Doutorzinhos, participante do circo... Não, só fazer uma correção fala. Aqui. A ONG Doutorzinhos foi criada pelo Maurício Bagarolo. Tá, então é um contratado. Contratado. Deus o livre. Não cria problema com o Maurício. Pelo amor de Deus. Mas está fazendo um trabalho super bacana em criar novos palhaços para atuar nesse setor aí. Rafael, muito obrigado por estar com a gente aqui. Fez o nosso dia, cumpriu tua função, viu? Fez o nosso dia melhor hoje aqui. Eu posso ler uma coisinha aqui antes de terminar? Pode, enquanto eu falo com uma selfie da gente. Disse o Charlie Chaplin uma certa vez: se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que temem dizer brincando. Eu falei muitas vezes como um palhaço, mas eu jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Neste Natal, minha gente, em vez de você se enlouquecer dentro do shopping, em vez de você sair comprando cueca amarela, pulando em cima de onda, comendo 7 uvas, 12, não sei o quê, vamos tentar olhar para o ser humaninho que está do lado da gente, olhar no olhinho dele, dar um abraço. Se nós conseguir andar na rua e ver todo mundo da mesma maneira que a gente vê o filho da gente, a gente vai ter ano novo todo dia. Não adianta colocar um muro para proteger os nossos bens, porque a miséria, ela ultrapassa os muros e todas as fronteiras. Tá na hora da gente olhar para todo mundo e viver como um palhaço, que vai para a rua e convida todo mundo que estiver ao redor para sorrir e não pede nada em troca. Então, bom Natal, feliz ano novo. O Papai Noel, gente, vai passar um calor da... se contratar, então vai fazer alguma coisa de bom para as pessoas que você vai ganhar muito mais. Cara, muito obrigado. Obrigado por dividir com a gente esse momento aí num dia tão especial. Obrigado mesmo. Eu quero mandar um beijo de novo para sua mãe, tá? Olha aí, mãe, tu tá Dona Irundina. Isso. E acessa lá, Construindo o Seu Clown. Quem quiser acessar a gente, contratar para palestra, workshop, evento, aniversário de sogra, velório de sogra. Construindo o Seu Clown, mas Facebook, Instagram. Velório de sogra tem que ser um momento divertido, mas em silêncio. Não, a gente só fica do lado. Vai lá, obrigado, Rafael. Valeu, gente. 10h54, a gente volta em seguida.